Muito boa noite. Vamos dar início, então, a mais uma palestra doutrinária, nossa Legião, ainda sob os efeitos da pandemia. Então, por enquanto, ainda faremos de forma assíncrona, de forma à distância, esperando que, tão logo as condições permitam, a gente possa novamente ter um encontro caloroso e presencial. Antes de mais nada, então, vamos dar início à nossa prece. Espiritualidade superior, bons amigos do plano espiritual, muito obrigado por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, ainda que nessas condições, à distância, para aprendermos um pouco mais a respeito dessa doutrina que tanto nos ajuda, que tanto nos ampara, que tanto nos esclarece os padecimentos, as provações pelas quais nós, como indivíduos e como membros de uma coletividade, estamos enfrentando. Agradecemos, então, por esse auxílio, por esta oportunidade e pedimos a inspiração do alto para que as palavras fluam e para que as informações possam atingir aqueles que estão querendo saber um pouco mais sobre a evolução do espírito. Muito obrigado. Então, gente, é esse o objetivo da nossa palestra de hoje. É estudarmos, digamos assim, a gênese do espírito. Aí é que vem o termo, o altar do espírito. E procurando trazer alguma simplicidade para um tema que é árido, mas que nós devemos enfrentar, convém lembrar que no Livro dos Espíritos está bem colocado que Deus está no vértice do triângulo e criou tanto o princípio material quanto o princípio inteligente. É a junção do princípio inteligente com o princípio material que dá forma a tudo que existe no universo. Nós temos a ideia equivocada, algumas vezes, de que é a matéria que gera a consciência, por algumas condições. Mas quem analisa bem a situação acaba por convencer-se de que é o contrário. Na verdade, é a consciência que manipula a matéria, que a move, que a transforma. E quanto mais aprimorada essa consciência, quanto mais evoluída, maior é a sua capacidade de movimentar as forças materiais, as energias, para propósitos benéficos, para propósitos que vêm ao encontro daquilo que o Criador quer, almeja, e que podemos dizer assim, não é? Se alegra quando agimos desta maneira. Então, nós temos o princípio material e temos o princípio inteligente. O princípio inteligente, ou princípio espiritual, vou utilizar um ou outro termo aqui, é o resultado de uma ampla elaboração, da qual podemos apenas ter uma notícia, porque não temos ainda a capacidade intelectual de compreender os meandros do espírito. Então, a gente vai ter aqui uma visão panorâmica, uma visão de voo de águia, assim, para que a gente possa compreender um pouco esse tema. Então, a mente humana é um aprimoramento do princípio inteligente a partir de diversos estágios que foram experimentados nos seres inferiores da criação. Então, nós sabemos que lá no reino mineral, o princípio inteligente, muitas vezes, principalmente em cristais mais otimizados, né, já está aprendendo, digamos assim, vou utilizar um termo indefinido, né, um termo que não é o mais adequado, mas se pode dizer que o princípio inteligente, o princípio espiritual, que a mônada, que também é um sinônimo para esses termos, está ali tendo as primeiras lições de como efetuar a agregação molecular, de como fazer a sua junção com os átomos da matéria mais densa. Então, se diz que no reino mineral, o princípio inteligente, essa protoconsciência muito tênue ainda, aprende os rudimentos da agregação molecular. Mais adiante, no reino vegetal, e aí nós estamos falando em
organismos unicelulares, organismos assim muito, muito sutis, se começa a caminhar em direção à sensibilidade, o que se verifica claramente em espécies vegetais superiores, como as angiospermas em geral, não é? A gente nota que existe até não só a sensibilidade à luz, mas também em alguns casos, não é? A árvore, ela se desloca em direção à luz. Então, os ramos vão buscando, 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 por exemplo, se afastam da sombra projetada por uma rocha, por uma montanha, e procuram ir cada vez mais alto para obter mais luz, para fazer mais fotossíntese e, assim, poder realizar a sua atividade metabólica, o metabolismo dos vegetais, que é bem diferente dos animais, né? Então, nós ingerimos oxigênio e expellimos gás carbônico, enquanto que no reino vegetal acontece o inverso, que propicia uma homeostase, um equilíbrio na nossa órbita. No reino animal, e aí nós temos seres de transição entre o reino vegetal e o reino animal, né? Os protistas, já se começa a caminhar em direção a uma inteligência bastante embrionária, que seria o instinto, que encontra a sua expressão máxima nos nossos pets, nossos cachorros, nossos gatos. A gente diz até, né, que só falta falar, e parece que só falta falar mesmo, porque não é apenas um instinto. Há ali o rudimento de uma inteligência. Há ali uma individualidade de informação. Porque vejam como a questão é complexa, não é? Não se pode dizer que o princípio inteligente percorre os seres inferiores da criação, então, bem lá do mineral, do cristal, a agregação molecular, depois no vegetal, sensibilidade, depois chega até o animal, a uma grupo, né, no caso das colmeias, né, grupamentos de abelhas, de formigas, depois grupos de animais superiores, até chegar a grupos de aves, até chegar a grupos de mamíferos, né, rebanhos, até que há uma individualidade, os animais já que têm uma inteligência superior, que apesar de serem gregários, têm, digamos assim, até uma personalidade, como o nosso cachorro, como o gato, como o golfinho, como o elefante, né? Então não tem mais aquela diretriz, né, do grupo, né? O grupo não é tão mais robusto, tão mais forte como era antes, a ponto de ser determinante para o seu comportamento. Ele segue, digamos assim, o seu instinto gregário, assim como o homem também é gregário, já dizia Aristóteles que o homem é um animal político, não é? Mas ele tem, digamos assim, os seus aportes, as suas concepções, os seus movimentos solitários, e assim existem, não é? Assim, vários indivíduos no reino animal que, apesar de pertencerem a uma manada, pertencerem a um bando, possuem bastante autonomia quando se veem sozinhos. E até se chegar àqueles seres mamíferos superiores que já possuem, digamos assim, uma inteligência embrionária, como vínhamos falando. Mas isso não quer dizer que essa inteligência embrionária vai se transformar daqui a 500, 800 mil anos num ser humano primitivo, né? Num silvícola, em alguém que está começando, digamos assim, a sua jornada como espírito individualizado. Não, né? Se costuma dizer que entre a mente, entre o espírito de um homem, né? Seja ele bastante primitivo, seja ele mais letrado, mais moralizado, não importa, sendo homem, a sua distância em relação ao animal, mesmo um animal superior, um mamífero, um primata, um animal de estimação do nosso convívio, a sua distância em relação a este animal é mais ou menos a mesma que medeia nós da inteligência cósmica superior, da própria divindade. Então vejam como é distante, digamos assim, como é largo esse salto do reino animal para o reino hominal, onde nós estamos inseridos. Então se costuma dizer que depois que se passa por esses estágios todos, não é? Se tem algumas
várias, diversas, né, existências em outras órbes, né, em outros planetas, em outros sistemas planetários, para aí sim já adentrarmos finalmente na humanidade, para adentrarmos finalmente no reino hominal, onde, nós sabemos bem, existem duas situações que diferenciam do animal. O livre-arbítrio, a capacidade de ponderar e escolher, dentre duas ou mais alternativas, uma conduta a seguir, e a responsabilidade kármica, né, pelas escolhas feitas. Então, no momento em que estamos individualizados, temos, de um lado, o livre-arbítrio, mas, como contrapartida indissociável desse livre-arbítrio, uma responsabilidade. Ou seja, a situação em que respondemos pelas escolhas feitas e resgatamos eventuais equívocos, ou pela moeda do amor, que é sempre o desejado, sempre o esperado, ou pela moeda da dor, através da lei da causa e efeito, caso a reparação de um mal feito não seja feita o mais adequado e mais rápido possível. Porque no momento em que um desequilíbrio é formado, é preciso que haja a reconciliação entre aqueles envolvidos e o resgate dessa situação para que o equilíbrio aconteça novamente, para que se reequilibre a relação entre os envolvidos. Então, na etapa humana, o que nós temos que fazer, gente? E isso é bastante complicado, não é? Nós temos que liberar esses impulsos autocentrantes que foram tão importantes para o desenvolvimento do princípio inteligente durante as fases anteriores. Então, imagine, né, a questão da selva, por exemplo. Na selva não existe solidariedade. O predador tem que pegar a presa. Se ele não pega a presa, se não a captura, ele não vai ter alimento. Não, os seus filhotes não vão vingar, não vai poder levar alimento para os filhotes. Então, imagine, não é, um guepardo, um lince, né, um felino qualquer. É o seguinte, tá? Passa 2 dias, 4 dias, 7 dias sem caçar nada, vai acabar morrendo. Por outro lado, a antílope, a gazela, que é a presa desses predadores, se não correr mais do que o seu predador, vai acabar morrendo ali mesmo, não de fome, mas vai acabar morrendo ali mesmo por causa da ruptura de tecidos em função das mordidas, das abocanhadas, das patadas que receber do seu agressor. Então, aí, gente, né, é o reino da natureza no estado bruto, é a lei da selva, a lei do mais forte, a lei do mais rápido, a lei do mais sagaz, e não há muito o que fugir, né, porque nesse planeta mais evoluído que vivemos, a lei da destruição opera. Mas, quando nós chegamos à fase hominal, a nossa etapa atual, esses impulsos, essas reminiscências, não é? Em que nós temos que pensar em eu, tem que ser sublimadas, tem que ser deixadas para trás. Então, o impulso autocentrante, né, que nos coloca em primeiro lugar, é uma consequência do instinto de sobrevivência que todos os animais têm e que nos acompanhou desse estágio evolutivo mais remoto. Mas, no atual estágio, em que vivemos aí uma civilização tecnológica, né, não é necessário uma competição tão atroz. Aliás, a competição tem que ser gradativamente substituída pela cooperação em todos os níveis. Cooperação entre indivíduos, cooperação entre comunidades, cooperação entre países, para que nós possamos realmente evoluir nesse segundo milênio. Sem cooperação, a coisa não funciona. E o egoísmo, que costuma ser o vício mais renitente de todos nós, em maior ou menor grau, ele é, digamos assim, uma reminiscência
da nossa fase animal. Então, o princípio inteligente estagiou lá bilhões de anos atrás no âmbito mineral, aprendeu ligação molecular, depois no reino vegetal, sensações. Claro, não é escadinha, não é? Na verdade, isso é bastante complicado. Eu falei para vocês que isso é um voo, digamos assim, de águia. Nós estamos tendo uma visão panorâmica. Porque não se pode dizer que um micróbio, que, né, pertence ao reino animal, um protozoário, seja mais evoluído, tá, do que uma figueira. Tá? Nem tem como comparar uma situação. Você pode dizer que vai até o último degrau da escala vegetal, depois começa lá no reino animal, lá nos primórdios, no organismo unicelular. Nós não sabemos como classificar isso. Nós não temos conhecimento. É o mesmo que tentar explicar para uma criança de 5 anos a fórmula de Bhaskara. Quando se tem aí 12, 13, 14 anos, o cérebro já está maduro para poder entender a abstração matemática. Nós podemos entender a forma de Bhaskara, mas com 5 anos não existe ainda maturidade cerebral suficiente para que essas abstrações sejam assimiladas. O mesmo vale para o nosso estágio atual. Nos falta, digamos assim, evolução intelectual para entender como se acontecem essas situações, de fato, e também nos falta até mesmo a linguagem. Então, nós temos uma dificuldade em relação ao aparelho mental e em relação ao próprio instrumento. Né? Então, nós não nos conseguimos, nessa fase, né, ter uma assimilação por duas dificuldades. Problema do nosso aparato mental e dificuldades relativas ao instrumento, à linguagem. Então, nós podemos ter apenas uma ideia, e essa ideia nos leva justamente a essa constatação de que o egoísmo, que é o mais remitente dos vícios, tem sua origem remota nas fases precedentes. Então, se a árvore não cresce mais, não é, do que a sua concorrente, ela vai ficar na sombra. Então, sempre tem aquela sensação, né, de que as ramais procuram cada vez se deslocar mais e mais e mais e mais para poder obter toda a quantidade de sol possível. Algumas, né, são parasitas de outras, precisam, digamos, se apoiar no tronco de outra para obter a luz, e assim por diante. No reino animal, mais ainda, temos essa competição. Mas isso até um determinado patamar. Depois que nós atingimos a fase hominal, nós precisamos caminhar novamente em direção ao todo, ao uno, e isso se faz através da solidariedade. Temos que deixar aquele termo tão kantiano e tão interessante que se chama o amor de si. Kant dizia que o nosso egoísmo se chama o amor de si. Temos que deixar um pouco esse amor de si de lado para que possamos também distribuir esse amor em relação aos nossos semelhantes. Não só ao nosso grupo familiar, não só em relação aos nossos amigos, mas também a toda a humanidade. É o amor ágape, tanto se fala. E isso é muito difícil, né, gente, de conseguir na prática. No atual estágio que nós estamos, né, e ouvimos aquelas palavras ditas muitas vezes pelas pessoas religiosas da nossa infância, amai o vosso inimigo. Como é que eu vou amar o nosso inimigo? Na verdade, nesse estágio, já basta eu não querer mal aquele que nos quer o mal, digamos. Eu não retribuir aquele ódio, aquele desamor, aquele sentimento inferior àqueles que dirigem esses sentimentos para nós. Já é um bom começo. Mais adiante, talvez daqui a umas 50 reencarnações, eu consiga efetivamente amar os nossos inimigos. Por enquanto, está bom não desamá-los, tá? Não devolver o meu sentimento negativo, procurar ser neutro, né? Procurar entender, procurar ter aí resiliência e temperança em relação às dificuldades de relacionamento e aos adversários e inimigos que, porventura, possamos ter. Até o Divaldo Pereira Franco tinha, não é, um obsessor, um inimigo, o que dirá as pessoas com não tantas luzes morais. Né? Então, gente, já nos encaminhando aqui para o final. Se nós sabemos que os organismos físicos evoluem, já foi dito por Darwin, no seu famoso livro A Origem das Espécies, lá na mesma época do que
a codificação feita por Allan Kardec, o que dirá, então, do princípio inteligente? Esse também, por uma imposição lógica, também tem que evoluir, progredir. Então, nós temos, de um lado, os organismos somáticos, os organismos físicos, e, de outro, o intelecto, o princípio inteligente. Mal comparando, se pode dizer, não é, que o cérebro, seja o cérebro, né, de um pequeno mamífero, seja o cérebro do Einstein, se equivale ao hardware. Quando se fala hoje muito em computação, né? Então, o cérebro seria o hardware, enquanto que a mente seria o software, seriam os programas que rodam nesse hardware. Naturalmente que, quando os programas ficam mais sofisticados, é preciso que a máquina também seja trocada. Então, naturalmente, os programas que nós temos hoje, e que rodam os nossos computadores, como o Zoom, que eu estou me valendo aqui para fazer essa gravação da nossa palestra, não rodariam nos computadores de 10, 15 anos atrás. O hardware não era suficiente para fazer funcionar um programa tão sofisticado, com som, imagem, interações, etc., etc., conexões à internet em alta velocidade. Então, vejam que isso justifica, de certa maneira, a própria antropologia, a própria paleontologia. Por que que tantos homídeos conviveram com Homo sapiens sapiens e não sobreviveram? Por que acabaram sendo tragados pela noite dos tempos? Talvez porque esses organismos físicos, esses hardwares, né, não estivessem habilitados a fazer rodar o programa muito mais sofisticado, que é, né, o nosso espírito, né? Essa elaboração do princípio inteligente, que vai passando, né, por vários estágios, até se individualizar na fase nominal, conforme vimos, com livre-arbítrio e responsabilidade pelas escolhas. Então, foi preciso que houvesse, então, essa assimilação do nosso organismo físico para que houvesse uma compatibilidade entre o cérebro, que nada mais é do que uma interface da nossa mente imortal, e as mônadas evoluídas que passaram a habitar. Vejam que o termo mônada aparece muito na obra do André Luiz. Se vocês olharem aquele livro Evolução em Dois Mundos, vocês vão ver bastante o termo mônada, que é um sinônimo para o princípio inteligente. O Leibniz, um filósofo alemão do século XVII, inclusive dividia as mônadas entre simples, medianas e sofisticadas. De certa maneira, pode-se entender, né, que essas mônadas seriam o princípio inteligente, né, nas suas diversas fases. Então, num protozoário, a mônada é muito elementar. Ela tem apenas, como dizia o Leibniz, a percepção e a apetência. Então, um organismo unicelular tem que perceber o seu entorno, né, e tem que ter o apetite para poder se nutrir e para poder se reproduzir. Então, o apetite sexual, de certa maneira, e o apetite alimentar. Senão, ela não se desenvolve, ela acaba fenecendo. Então, isso é o mais elementar. Toda mônada tem. Agora, imagine uma mônada já bem elaborada, um cachorrinho, né? O princípio inteligente, o espírito do cachorro que anima ele ali, está ali cheio de vontades, né? Vontade de passear, vontade de ser acarinhado pelo dono, tem uma percepção muito grande do seu entorno, pela audição, mas até ele atingir essa mônada, esse princípio inteligente, até se individualizar no ser humano, vai ainda milhões e milhões de anos, talvez, conforme vimos, em reencarnações em outras orbes, que não a Terra. Então, vemos como tudo está interligado. Tanto que o Livro dos Espíritos fala, né, que quando nós olhamos a miríade de estrelas no céu, temos que nos levar em conta que elas não estão lá apenas para nos recriar a vista. É o termo que está na maior parte das traduções. As estrelas não estão no firmamento apenas para, abre aspas, recriar a nossa vista. Elas têm um propósito muito bem delineado. São, digamos assim, berçários de consciências, algumas consciências ainda mais primitivas que a nossa, ainda em evolução,
e muitas, milhares delas, muito mais evoluídas do que a nossa, e talvez tenhamos, nesse século, os primeiros contatos com humanidades mais evoluídas do que a nossa, se tivermos aí mérito para tanto. Já estamos preparando, a gente pode verificar aí que, por alguns informes que está se recebendo, está se preparando, então, o momento de que a humanidade terrena vai ter um contato com humanidades mais evoluídas e que esperamos que seja um momento propício ainda a salvar o planeta, todos esses desastres ecológicos que estão acontecendo e de toda essa turbulência desse início de milênio. Estamos vivendo época de transição planetária, nós sabemos, e precisamos ter aí bastante sintonia com as forças espirituais mais altas para poder nos encaminhar e ajudar o planeta nessa transição. Teríamos ainda bastante a dizer, mas o nosso tempo está se escoando, nossos 30 minutos tradicionais. Então, vou me despedir sem antes fazer a nossa prece de encerramento. Então, espiritualidade do superior, muito obrigado pela inspiração, muito obrigado pelas ideias que provieram para que essa palestra doutrinária pudesse ser ministrada. Agradeço a atenção de todos e desejo a todos uma boa noite e muitas boas vibrações, bons fluidos, bons pensamentos, que possamos nos manter harmonizados, esperando que essa pandemia possa terminar o mais rápido possível. Parece-nos que já está acabando. Muito obrigado, uma boa noite.